Boa tarde, prezados e prezadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento da Trilha Inove desta tarde agradabilíssima do dia 22 de outubro, que temos uma presença muito ilustre, uma presença de alguém que entende a propósito do que foi apresentado ontem durante a abertura que teve até um robô, né, que nos foi apresentado. Nós também teremos hoje uma autoridade, um professor PhD, professor Fernando Buarque de Lima Neto, que nos falará sobre inteligência artificial e novas tecnologias. O professor Fernando tentará nos abordar sobre as revoluções da humanidade, os conceitos, as principais definições, as novas tecnologias da quarta revolução, desafios e oportunidades e reflexões para o profissional da contabilidade 4.0. Então, professor Fernando, a gente já numa troca aqui de figurinhas antecedendo a sua apresentação, o nosso evento, já nos deu aí o gancho de que estará apresentando aí aspectos que dizem respeito à nossa atuação profissional, né? O uso da inteligência artificial no dia a dia do profissional de contabilidade. Bom, o professor Fernando Buarque de Lima Neto, ele é PhD em inteligência artificial pelo Imperial College de Londres, com estágios pós-doutorais na Universidade de Münster, na Alemanha, Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, professor associado livre docente da Universidade de Pernambuco, pesquisa inteligência e semiótica computacional aplicadas ao suporte de decisão em problemas complexos. Membro de várias organizações científicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Computação, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, a Sociedade de Inteligência Computacional, é membro sênior, membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. Nos últimos anos, ele tem se dedicado à internacionalização do programa de doutorado em Engenharia de Computação da Poli, da Universidade de Pernambuco, e a integração latino-americana como coordenador do comitê organizador da Conferência Computacional de Inteligência Computacional para a América Latina, desde 2014. Este ano foi eleito para a Academia Pernambucana de Ciências. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Muito nos honra a sua presença nesta tarde. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado aos organizadores. O evento está sendo muito legal e eu até me sinto um pouco culpado de interromper aquele debate tão interessante, não é, sobre a participação feminina na carreira de contabilista. Afinal, eu sou pai de menina e esse assunto me interessa muito. Mas eu espero poder contribuir um pouco com essa visão de novas tecnologias, não é, para a profissão de vocês, que é uma bela profissão. Vamos ver se eu consigo, de alguma maneira, contribuir. Eu aproveito a oportunidade, professor Fernando, de que durante a sua apresentação, certamente o público feminino que nos antecedeu, nós temos uma comissão nacional e todo o Nordeste tem comissões estaduais, da mulher contabilista, certamente, durante a sua fala, muitos dessas profissionais se verão contempladas, porque se utilizar a tecnologia, a inteligência artificial como uma forma também de democratizar, de proporcionar, essa participação feminina. Quanto maior for, o uso dessas tecnologias, a participação feminina, as mulheres, que eu acredito, elas têm grande facilidade de lidar com essas novas tecnologias. Fabrício, eu quero te dizer uma coisa. A última aula que eu dei agora da disciplina que eu estou ensinando esse semestre foi terça-feira. E na terça-feira eu encerrei a aula dizendo que as meninas da sala, elas, ao longo desses anos que eu ensino a disciplina, sempre são as melhores alunas, entendeu? Eu não sei o que é que acontece, mas em engenharia nós temos poucas mulheres, né? Mas é isso que eu quero dizer, não é falta de capacidade, é realmente talvez um preconceito estrutural, né? E dizer para todos e todas que a diferença de gênero não importa, não é, dentro das disciplinas chamadas STEM, não é, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Não é, vocês são muito bem-vindas. Muito bem. Professor Fernando, só para situar os nossos participantes, o
professor Fernando fará a apresentação sobre a temática, né, que eu acabei de comentar com os senhores, inteligência artificial e as novas tecnologias. Ao final, vocês fiquem à vontade para, durante toda a apresentação, encaminharem perguntas, dúvidas, e ao final a gente fará uma interação maior com o professor Fernando e, com certeza, teremos maior satisfação e prazer em dirimirmos todas as principais questões que vocês abordaram. Professor Fernando, com prazer. É uma honra. Então, eu vou compartilhar a tela, ok? Muito bem. Conseguem ver bem, Fabrício? Está tranquilo aí? Tranquilo, professor. Perfeito. Muito bem. Então, vamos começar. Eu gostaria desse primeiro momento, dizer que esse tema é um tema bastante atual, não é? É um tema que tem uma profundidade muito grande, uma longevidade muito grande, e, de certa forma, eu espero, não é, chamar a atenção de todos os que estão assistindo aqui, que no futuro talvez assistam às gravações, não é? Porque não é apenas uma mudança temporária, não é um modismo, não é? Eu já estou na área de inteligência artificial já faz um tempinho, né, na época que não era moda. Hoje é moda também, mas eu quero dizer que inteligência artificial, na verdade, é um termo guarda-chuva para um conjunto de novas tecnologias que está mudando a nossa sociedade, não é? E esse processo, que nós chamamos muitas vezes de transformação digital, ele não é apenas uma mudança temporária, uma mudança que talvez seja pequena, muito grande, muito profunda, e é por isso que nós chamamos de uma revolução. Inclusive, esse é o começo, o primeiro assunto que eu queria justamente abordar com todos. Eu, como o Fabrício anunciou, sou professor da Universidade de Pernambuco, né, e tenho um grupo de pesquisa na área de inteligência artificial e na área de compliance para o serviço público, de forma que eu estou um pouco próximo, né, desse tema, não só do lado teórico, mas também do lado prático, de aplicação. O Albert Einstein, ele dizia que não há nada mais prático do que uma boa teoria, e eu acredito bastante nisso. Então, nós fazemos esse processo de ciência translacional, né, do laboratório para os escritórios. A gente está tentando fazer uma mudança dentro do setor público, especialmente o setor público aqui pernambucano, não é, para colocar inteligência artificial dentro do serviço público. Eu digo sempre que posso aos secretários de Estado, aos auditores, procuradores, com quem eu converso, que se o Estado não tiver habilitado para as novas tecnologias, ele não poderá exercer suas funções numa sociedade 4.0. Então, nós precisamos de um Estado 4.0. E agora, aqui, para todos os contabilistas e associados que escutam, eu quero dizer a vocês que, se nós não tivermos contabilistas 4.0, não é, vai ficar difícil o exercício profissional de vocês. É por isso que, quando eu fui gentilmente convidado a participar, eu sugeri esse tópico, porque eu acho que ele é muito interessante, não é? Nesse momento, nós estamos ainda na infância da revolução da inteligência, e eu espero, como disse, abordar esse ponto de forma proveitosa. Muito bem, a agenda dessa apresentação, eu pensei em organizar assim, não é, falar sobre as revoluções da humanidade, alguns conceitos importantes que às vezes a gente não tem uma clareza maior sobre eles, por exemplo, o conceito de inteligência artificial propriamente, e falar sobre essas novas tecnologias. Afinal, nós escutamos muita coisa e talvez não esteja claro para muita gente, e eu espero nessa terceira parte da apresentação enfrentar esse ponto. Falar um pouco sobre os desafios e riscos e as reflexões, né, para quem vai liderar a revolução. E esse é um ponto importante. Essas tecnologias, elas serão um equipamento obrigatório para os líderes dessa revolução.
E aí, de uma forma bem binária, você ou lidera ou é liderado, não é? Ou você conduz ou é conduzido. Então, de certa maneira, eu venho batalhando em várias frentes, não é? Não só a frente acadêmica, mas a frente pública, não é? Como servidor público que sou, e, de certa maneira, um formador de opinião, talvez, de defender que a educação de inteligência artificial, não é algo extremamente importante, assim como deveria ter sido ensinar programação quando nós tivemos a terceira revolução da humanidade, não é? A revolução da informação. E aí eu vejo muita gente, ainda hoje, começando a ensinar programação e me perguntando se acha que está legal, se acha que é bom. A resposta é sim, mas só que nós estamos 30 anos atrasados em ensinar programação. Nós temos que ensinar agora inteligência artificial como algo transversal. Não é? Inteligência artificial, por acaso eu estou numa escola de engenharia, mas não é um assunto de engenharia. Inteligência artificial é um assunto para todos os profissionais de alto nível que estão vivendo esta sociedade. Ok? Então, esse é um ponto importante. E aí, por fim, não é, falar dos desafios e riscos e tentar fechar com algumas reflexões. Não é? Vamos lá. Eu gostaria, inicialmente, de trazer, eu sempre faço isso, circunstancial, o momento que nós estamos vivendo. Né? Há 5 anos passados, a McKinsey ela publicou um report onde falava das expectativas para o futuro. Esse artigo é 2015. Né? As expectativas para o futuro, ela criou um conceito interessante do quociente digital, né? E nesse estudo, né, várias tendências foram colocadas e a expectativa dessa mudança digital, dessa transformação digital, era ao longo de uma década. Né? Isso, obviamente, iria acontecer se nós tivéssemos combinado com o vírus do coronavírus, não é? Porque esse fez com que muitas coisas, não é, que só deveriam acontecer daqui a alguns anos, não só acontecessem, mas como se permanecessem agora como a nova normalidade. Por exemplo, não é, numa situação normal, eu estaria aí com vocês, e hoje o normal não é mais a viagem para os congressos. Eu também acho, eu concordo com o mediador anterior, não é muito boa a interação presencial e tudo mais, e eu não acho que vai acabar, mas certamente nós não vamos voltar a essa realidade que vivíamos, por exemplo, no começo do ano. Muito bem, mas nesse documento, por isso que eu trouxe para iniciar a nossa conversa aqui, não é? Nesse documento, basicamente, a conclusão, não é, era que nós não deveríamos seguir o que todos estavam fazendo na época. Nós deveríamos fazer algumas coisas diferentes se quiséssemos sobreviver, não é? Sobreviver no ambiente empresarial de forma competitiva. Não é? Aqui está o link desse quociente digital, para quem quiser depois ler com mais profundidade. Mas e aí, quais foram as 4 lições aprendidas? Na época, não é, chegou-se à conclusão de que quem estava tendo sucesso e teria sucesso no futuro, o futuro de 5 anos atrás é agora, né? Eram aquelas empresas que decidissem, não é, por modos digitais. E o relatório ele tinha uma constatação muito grande, que a maioria das empresas não decidiram na época por uma transformação digital. Não é? E as empresas que tiveram sucesso, esse sucesso ele dependeu justamente dos investimentos em competência digital, competência de pessoas e equipar as empresas, não é? De forma a que eu diria, esse tsunami tecnológico fosse, de certa maneira, incorporado mais facilmente. Também teve muito sucesso quem optou, há 5 anos atrás, não é, por iniciar com Big Data Analytics. Não é? Isso foi importante. Algumas das empresas que hoje têm muito sucesso
Em parte, se deveu a essa decisão bem prévia. Por fim, foi essencial o alinhamento da empresa com o processo de digitalização. Então, isso é algo que nós precisamos realmente refletir, os investimentos em infraestrutura, estrutura, talentos, índices que levassem em conta processos digitais, etc. Muito bem, mas aí aconteceu a pandemia, e aí a pandemia ela estava fora do script. Isso aqui, por exemplo, é uma sala de aula numa universidade e agora essa é a realidade. Okay? E aí, como é que nós vivemos num mundo que mudou tão drasticamente, tão rapidamente, e tão profundamente? Bom, esse chart eu recebi, eu achei engraçado, porque, na verdade, o que acontece hoje é que a maioria das nossas atividades se faz mediada por um computador. E isso estava completamente fora do script. E hoje, os primeiros estudos já mostram que a pandemia acelerou em 5,3 anos o passo normal das tendências. O que significa dizer que, no começo do ano, nós estávamos cumprindo um calendário e agora, 6, 7 meses depois, nós avançamos nesse período de 7 meses, 8 meses, 5 anos. É uma mudança que talvez tenha sido muito, muito pouco frequente na história recente da humanidade. Nós avançarmos tanto em tão pouco tempo. Então, eu queria que essa motivação permeasse a nossa apresentação de hoje. Muito bem. E agora, algumas perguntas para nós tentarmos enfrentar ao longo da apresentação. E aí, qual será a sua postura como profissional, a sua postura como empresário? E aí as perguntas vão vão enfrentar justamente os tópicos do relatório. Em relação aos modos operacionais, como é que nós vamos fazer a partir de agora? Espero que, ao final dessa palestra, eu, de alguma maneira, venha a encorajar alguma mudança. Em relação aos investimentos pessoais e corporativos, em relação às tecnologias, que tecnologias usar? Muita gente já obviamente sabe, já tem uma ideia de por onde ir, do que fazer, mas eu gostaria de revisitar esses pontos. E, finalmente, os alinhamentos da empresa, das pessoas com a digitalização. Como é que a gente vai fazer? Então, esses são os pontos que eu gostaria de usar na motivação da palestra. E queria citar aqui Heráclito, Heráclito de Éfeso, que dizia que a mudança é a única constante. Era na época clássica, já foi no passado, e agora, no meio dessa nossa pandemia, nada mais atual. Então, nós precisamos nos adequar, porque se não nos adequarmos, nós estaremos fora do jogo. Bom, a parte 1 dessa nossa apresentação, ela lida com o conceito das revoluções. Todos já devem ter escutado que nós estamos na indústria 4.0, ou a revolução 4.0. Mas eu faço questão de chamar essa revolução de uma revolução da humanidade, e não necessariamente uma revolução da indústria, porque a humanidade é maior que a indústria. Muito bem. E aí nós podemos pensar assim, que elementos, então, a gente pode usar para contar essas revoluções humanas? Nós temos apoio importante, Por exemplo, 2 futurologistas. Esse daqui eu li na época que era adolescente, Alvin Toffler, que falava da terceira onda. Alvin Toffler estava, naquela época, nos anos 80, falando da revolução da informação, a sociedade da informação. E ele teve a lucidez de falar da revolução da informação antes que ela se estabelecesse. Quem leu o livro se preparou bem e certamente não se prejudicou. Mas agora nós temos um equivalente à altura do Alvin Toffler. Esse cidadão aqui se chama Klaus Schwab. Ele é o coordenador do Fórum Mundial de Davos. Ele idealizou e coordena o fórum desde que começou.
e ele escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Então, eu faço um paralelo de Alvin Toffler com Schwab, no sentido de que agora Klaus Schwab está sinalizando, não é, o que talvez venha a ser, talvez certamente vai ser, a nova revolução humana. Inclusive, o Fórum Mundial de Davos, coincidente com o lançamento do livro de 2016, não é, alertou ao mundo. Vocês sabem que o Fórum de Davos ele reúne, não é, os presidentes, os grandes presidentes de países, os CEOs de empresas, etc., não é, e que dão o norteamento para a economia. Não é? Em 2016, o Fórum chegou à conclusão que o mundo estava experimentando uma nova revolução, não é, tão grande ou maior quanto as outras. Isso é algo que nós precisamos refletir. Um ponto que eu acho muito relevante é que nós temos menos de 2 gerações separando essas 2 revoluções. Menos de 2 gerações, não é? E se nós compararmos com a história da humanidade, não é? A história é recente, claro, não é? Há 7.000 anos atrás, nós estávamos aí na Idade da Pedra, não é? Nós estávamos usando pedra para quebrar e cortar alimentos, não é? E hoje nós estamos falando de robôs, falando de inteligência artificial. Então, quando a gente compara 7.000 anos com 40 anos, e em 7.000 anos houve 4 revoluções, em 40 anos 2, não é? A única conclusão que nós podemos tirar é que somos muito privilegiados em viver esse momento da civilização humana. Mas é importante entender, não é, quem não leu o livro ainda, que leia A Quarta Revolução Industrial de Schwab e entenda qual é o dever de casa. Muitas vezes as pessoas, não, eu já fiz meu curso superior, já estou formado, não é? Primeiro que não existe mais um curso superior que tenha fim, que não tenha fim. Os cursos se exaurem, o conhecimento ele se recicla a períodos muito rápidos, né? Agora, a minha questão não é se você vai ler ou vai fazer uma pós-graduação, mas é em que direção, e é aí que eu quero tentar contribuir. Não é? Os humanos, eles sempre foram construtores de ferramentas, não é? E agora eu vou tentar, muito rapidamente, falar para vocês, não é, o que é que poderia ter sido marco na história da humanidade e que termina que não são os marcos. Por exemplo, há 7.000 anos, o Homo erectus, ele descobriu o fogo. E isso foi uma grande mudança, porque ao comer alimentos cozidos, não é, o ser humano passou muito menos tempo fazendo a digestão e certamente com tempo útil para pensar, para construir, para empreender, não é? Mas, na nossa contagem, o fogo não é uma revolução tão importante que mexa com a fábrica, não é? O tecido da sociedade. Nós podíamos pensar também que a pólvora na China, não é, no século IX depois de Cristo, teria sido um outro marco enorme, não é, porque a pólvora mudou a forma das nações lutarem e brigarem entre si, definirem seus territórios, etc. Não foi um marco suficientemente grande. Nós podíamos pensar que a imprensa de Gutenberg, no século XIV, não é, lá na Alemanha, teria sido esse marco para uma contagem. Também não chega à altura da mudança. Vejam que coisa, não é? A imprensa foi um grande marco, mas nós não vamos contar. A descoberta do elétron por Thomson, na Inglaterra, e aí pouca gente para pensar que, inclusive, tem a estrutura orbital de um átomo de hidrogênio, não é? Nós não temos um elétron aí, é só a trajetória possível dele. Mas, e aí alguém me pergunta, mas como é que você compara a imprensa com o elétron? Bom, teoricamente, a descoberta do elétron possibilitou esta nossa videoconferência. Portanto, é algo que, para a sociedade da informação, foi central, mas não foi tão grande assim.
E aí, para não deixar de citar brasileiros, não é, eu quero citar um gaúcho que pouca gente conhece, mas é um dos grandes inovadores que o Brasil já produziu. Ele é um padre, não é? Padre Landel de Moura. No começo do século XX, esse padre conseguiu fazer transmissão sem fio de voz. Então, nós podemos dizer que ele é o pai do telefone celular, não é? Há 120 anos atrás. Pouca gente sabe disso, mas não é o marco que nós devemos usar para contar as revoluções. E aí, que marco tão importante é esse? Bom, o homem como construtor de ferramentas, não é, o que mudou a forma de organização das sociedades foi justamente quando o homem, não é, olhou para uma pedra e começou a usá-la como extensão do seu corpo. E aí, nessa hora, as sociedades mudaram radicalmente. O homem deixou de ser coletor, de ser nômade, e passou a se estabelecer, não é? E viver da agricultura, da pecuária. Então, foi uma mudança central. E essa mudança, não é, na nossa contagem, é a Revolução 1.0. Ela aconteceu há mais de 5 mil anos atrás. A questão aqui é que as ferramentas elas eram usadas como ferramentas. Passados quase 6 mil anos, não é, vem uma segunda revolução. Essa revolução lá na Inglaterra, não é, onde as máquinas agora, as ferramentas, elas serviam para construir novas ferramentas. E aqui, aquele homem agricultor, ele deixou de ser necessariamente somente agricultor para se fixar em cidades, e aí houve uma mudança quase que radical em todas as partes, quando a vida urbana passou praticamente a existir de uma forma muito mais preponderante que a vida rural. Não é? Então, aí está a segunda revolução da humanidade. Mas eu queria chamar a atenção da diferença de tempo da primeira para a segunda. As pessoas tiveram tempo para se acostumar, para se adaptar, não é? Só que da segunda, a gente ainda teve um bom tempo, não é? Porque a terceira, como eu já falei, foi na década de 80, não é? Nós tivemos, no final da década de 70, o circuito integrado, e esse circuito integrado permitiu a computação pessoal, não é? De forma que, fortemente a partir da década de 80, os computadores existem desde a década de 40, mas os primeiros computadores dentro de empresas só foram na década de 50, os primeiros computadores no Brasil na década de 60, não é? Só que isso era em pouquíssimas empresas, não gerou mudança na sociedade. Mas a mudança veio com a computação pessoal na década de 80, não é? E fortemente no Brasil na década de 90. A internet brasileira comercial é de 1995. Olhem só, a gente pensa que a internet sempre existiu, não é? A internet tem 25 anos no Brasil, 25, é uma geração. Não é? Claro que as crianças hoje têm uma percepção completamente diferente. A minha filha, não é? A primeira vez que ela viu uma fotografia em papel, ela tentou abrir, não é, com os dedinhos, porque pensava que funcionava igual o tablet. Ela usou o tablet antes de falar. Não é? Muito bem, mas essa é a terceira revolução da humanidade. Okay? E por que foi uma terceira? Porque aqueles bens industriais que valiam tanto, eles passaram a valer menos que a informação. Informação era muito mais precioso do que bens industrializados. E aí as ferramentas passaram a ser usadas para planejar a produção de ferramentas, entenderam? Então isso aconteceu e foi muito importante, mas faz 40 anos. 40 anos. E agora, não é, segundo Davos, há 4 anos, a revolução da inteligência tem 4 aninhos de idade. Não é? Nós temos a inteligência, a revolução da inteligência. E o que é que eu poderia colocar de foto aqui, Fabrício, para exprimir essa revolução da inteligência? Que tal essa? Muito bem, vejam só, o meu ponto aqui é um ponto de alerta. Vejam, eu não sou contra usar tecnologia, eu uso tecnologia demais, não é? Mas percebam que a criatura está controlando o criador.
De forma que, na Revolução 4.0, se nós não tivermos cuidado, nós é que vamos virar a ferramenta. Perceberam? O homem de construtor de ferramenta vai virar a ferramenta. Vejam o perigo que está à nossa frente. O Netflix lançou este mês um documentário fantástico chamado O Dilema das Redes. Quem não assistiu ainda, por favor, assista. Não estou ganhando nada com isso não, viu? Mas assista, porque o Dilema das Redes nada mais é do que um retrato, não é, muito atual, este mês, sobre como a criatura está dominando o criador. Nós temos depoimentos lá de executivos das mídias sociais que se declararam viciados nas mídias que eles oferecem. Entenderam? Então, é algo presente, é um debate atual, não é, que nós precisamos entender. E, obviamente, não nos afastar. Nós precisamos aprender a lidar com isso. O melhor inimigo é aquele que você deixa do lado. Entenderam? Então, as mídias sociais, a tecnologia disruptiva, que nós vamos discutir mais sobre ela aqui, ela não é algo para a gente fugir, não. É algo para a gente usar. Agora, usar certo, usar de forma consciente, não é, de forma proativa e não ser conduzido pela tecnologia. Eu acho que esse é um dos grandes, das primeiras grandes reflexões que talvez nós possamos tirar nessa nossa conversa de hoje. Muito bem, e aí para finalizar, eu queria também comentar que os seres humanos, como construtores de ferramentas, construíram várias classes de ferramentas. Então, por exemplo, do machado de pedra até a serra circular, não é? A serra que destrói a Amazônia, por exemplo, não é? Foram milhares de anos de evolução. O computador, não é uma evolução muito curta. Dos primeiros computadores até agora, talvez nós tenhamos 50 anos. Dos primeiros computadores pessoais até agora, muito menos, 30 anos talvez. Agora, os celulares, por exemplo, smartphones, têm 10 anos de idade. Entenderam? Então, é algo extremamente recente. E agora nós estamos carregando nos nossos bolsos uma tecnologia capaz, não é, de fazer, por exemplo, o nosso celular, viu, Fabrício? O celular que você tem no bolso aí, ele é várias milhares de vezes mais poderoso do que o computador que fez cálculo de relatividade para levar a nave Apolo até a Lua. O seu celular daí. Né? E isso está no nosso bolso, não é? À nossa disposição. Mas a minha questão é justamente essa, não é? Que isso, na verdade, não está sendo apropriadamente utilizado. Esse é um ponto importante. Então, para concluir a primeira parte, essas ferramentas evoluíram? Claro que sim. Agora, vamos pensar se, nesse começo da nossa jornada, nós não estávamos olhando para cima, para frente, completamente no controle da ferramenta, não é? E agora nós estamos olhando para baixo, para o fundo dela, a ferramenta nos obrigando a colocar informações lá o tempo todo, como se fôssemos digitadores da década de 80 e 90, não é? Porque é isso que nós somos. Não é? Aquele documentário que eu falei mostra exatamente isso, não é? Essa questão de que as mídias sociais que nós pensamos em pilotar estão nos pilotando, nos conduzindo para mais perto ou mais longe de pessoas, de empresas, de comportamentos, e é isso que nós precisamos, de fato, realmente nos preocupar. Não é? Agora, preocupar e resolver essa preocupação. Bom, com isso eu encerro a primeira parte, não é? Parece até uma reflexão assim pessimista, não é apenas realista, e eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão escutando essa fala aqui. Muito bem, então a minha pergunta é: vamos deixar a cria dominar o Criador? A criatura dominar o Criador? Vamos pensar sobre isso. Bom, a parte 2, vamos falar aqui um pouco sobre conceitos e definições importantes. Quando a gente fala sobre
o contexto, não é, atual, a gente precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa pensar, não é, que nós não estamos lidando com mais uma tecnologia. Se você pegar as maiores revistas do mundo, qualquer uma tem assunto sobre IA, tem novidades sobre IA. Eu desafio qualquer um dos senhores pegar um jornal, uma revista, não é, para não ler algo sobre IA, alguma coisa impressionante aparecendo sobre IA. Né? E isso é um sinal da revolução. Não é ruim, não é? Ótimo, muito bem. Agora, o ponto é o seguinte, vejam, essa matéria aqui, ela perguntava, por exemplo, na época, se nós podíamos construir máquinas com senso comum. Senso comum é o que nós temos, não é, para tomada de decisão. Já, essa é a minha resposta. Essa outra revista aqui, muito boa por acaso, não é, fazia uma alusão a um robô sendo aquele atendente de um posto ou de um hospital, dizendo, olha, o doutor vai vir já para lhe atender, certo? Só que agora, muito provavelmente, o doutor será ele. E em alguns casos, eu adianto, ele errará menos que o humano. Em suma, a IA é ubíqua, ou seja, está em todo canto, nós não podemos escapar, goste ou não goste. Imagine, na década de 80, você dizer que não iria usar um computador. Hoje a gente sabe que isso é impossível, não é? Daqui a muito pouco tempo, você também vai chegar à conclusão que é impossível você dizer que não pode usar IA, não vai querer usar IA, porque não gosta, não é? Impossível. Vejam essas empresinhas aqui. Uber, Airbnb, Facebook, Instagram, Netflix, Alibaba. Estas empresas, elas são nada mais, nada menos que a maior empresa de táxi do mundo que não possui nenhum veículo. A maior empresa de hotelaria do mundo, não é, que não possui nenhum imóvel. O Airbnb não tem nenhum quarto de hotel no mundo e é a maior rede hoteleira. E assim sucessivamente. Por exemplo, o Facebook, com quase 3 bilhões de usuários, o número cresce todo dia, eu já estou dizendo 3 bilhões. O Instagram, né, por exemplo, quem viveu há 20, 30 anos atrás, né, nunca imaginava que uma Kodak faliria. Né? O Netflix, que mudou completamente a forma de entretenimento das pessoas. Eu falo Netflix, mas agora existem outras empresas de distribuição de streaming, né? O Alibaba, que não é tão conhecido no Brasil, mas tem, não é, um faturamento anual de quase a metade do PIB do Brasil, ou talvez 1/3 do PIB do Brasil. E essa empresa, não é, ela não tem um armazém. Ela é uma empresa de distribuição e não tem nenhum armazém. O que é que essas empresas, essa é uma questão para todos, o que é que essas empresas, então, têm em comum? Não é? Elas têm em comum o seguinte, são todas empresas de inteligência artificial, de novas tecnologias, ok? Essas empresas, na verdade, elas lidam com dados, entenderam? E aí, algo que é chocante é que essas empresas, elas não existiam há 20 anos atrás. E nós estamos no começo da revolução. Então, imaginem, vamos fazer um exercício aqui, de como será o mundo daqui a 20 anos. Não é? Nós temos hoje um ser humano que está se encaminhando para ser o primeiro trilionário em dólar do mundo. Não é? É o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Então imagine alguém ter $1 trilhão. $1 trilhão é 1/3 do PIB. 1/3 agora não, agora é menos, mas é a metade quase do PIB do Brasil. Uma pessoa. Imaginem. E isso só está sendo possível por causa dessas tecnologias disruptivas que estamos já falando e vamos falar mais. Muito bem. E o que é que nós precisamos saber? E aí a pergunta até é uma brincadeira, não? Você tem um tempinho para a gente falar o que é que você precisa saber, porque tem muita coisa, eu selecionei algumas. Não é? Então vejam a realidade que muitos já viveram, não é? E aí vejam, aqui já tem até computador nessas fotos aqui, não é? Mas essa é a realidade que praticamente vai deixar de existir. O mundo será um mundo sem papel.
Existem países que já tomaram essa decisão, não é? Dos Emirados Árabes, por exemplo, eu sempre falo isso, porque eu fiquei impressionado, não é? Os planos são para, nesses próximos meses, todo o serviço público, não é? Na cidade, no Emirado de Dubai, não é? Ele ser digital, nenhum papel mais. Não é? E lá em Dubai também, o plano aliás, nos Emirados todos, o plano no fim do ano que vem, 2021, todas as transações, metade das transações serem com a blockchain. E aí, como é que ficam os contadores, Fabrício? Quando metade das transações de um país, metade são blockchain. Blockchain, em última instância, significa um registro de entrada, que é partilhado. Ele não é mais propriedade da empresa, ele não é mais controlado pelo governo federal, pelo governo nacional. Imaginem, que revolução essa não será. Não só para os países, para as sociedades, mas para a sua profissão de contabilista. Vocês mais antigos um pouquinho lembram disso aí, não lembram? Fabrício, lembra disso aí, Fabrício? Muito bem, isso aí é algo do passado, né? Eu, ao fazer essa apresentação, eu pensei nessa frase aqui, eu gostei dela. O futuro faz alguns anos, viu? E nós precisamos nos adequar a essa nossa realidade, que é uma realidade pós-futuro. Nós estamos vivendo já o depois do futuro. Muito bem. Eu vou passar aqui um áudio do que era o computador, na década de 60. Esse computador aqui, isso aqui é uma cena do filme Odisseia no Espaço, e isso era como as pessoas lá viam o computador mal. Vamos ver se vocês escutam bem aí agora. Isso é uma cena do filme. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al? Vejam como ele se estressa ao descobrir que o computador tirou o controle dele. Isso aqui, inclusive, se tornou, eu tive a curiosidade, HAL, que é o nome desse computador, se tornou o 13º mais maléfico vilão dos filmes de todos os tempos. Então é impressionante, Essa cena que vocês viram, ainda hoje coloca HAL como um dos piores vilões da humanidade. E por quê? Parem para pensar. Porque nada mais é do que um computador tirando do ser humano o direito de decidir coisas. E isso nós, os humanos, não concordamos. Então, Hollywood transformou IA em vilã. E o que é IA, então? Muito rapidamente agora. Eu uso essa definição já desde 2004, quando eu criei a disciplina de inteligência artificial na Poli, que é a escola de engenharia da UPE. Então, inteligência artificial nada mais é do que a habilidade de um sistema de aprender. Se o sistema aprende, ele é inteligente. E ele aprende com sua operação. E por que, então, isso é tão poderoso? Por que é tão poderoso? Porque, na prática, se um dispositivo aprende, ele pode melhorar com o tempo. E essa melhoria pode ser contínua ao ponto de passar o ser humano. Entenderam? Então, a ideia de IA ser poderosa advém desse fato, da sua capacidade de aprender e, consequentemente, melhorar. E como uma máquina, não se cansar, não fazer greve, coisas que talvez para os empregadores sejam muito tentadoras. E para nós, o resto de nós, que não somos empreendedores e empregadores, nós vamos ficar desempregados, é isso? Muito bem, essa é uma discussão muito interessante. Agora, muito rapidamente também, para que IA? Muito bem, IA serve para resolver problemas muito grandes, que nós não conseguimos resolver, problemas onde eu não sei a solução, e isso nós não temos tempo agora, mas imagine como um programa de computador pode resolver um problema que o humano que criou o programa não sabe resolver. Felizmente,
não é? Através de artifícios muito criativos, nós conseguimos fazer isso. Os algoritmos de IA conseguem resolver problemas, por exemplo, de otimização, de classificação, não é? Que nós, os humanos, não temos a habilidade sozinhos de resolver. Não é? Problemas que variam com o tempo, ou seja, todos os problemas dinâmicos são muito bem resolvidos por IA. E problemas que admitem também muitas perspectivas, muitas soluções. O computador pode, com inteligência artificial, achar rapidamente todas essas opções, ou a maioria delas, e oferecer para o tomador de decisão escolher de uma forma bastante bem posicionada. Por que IA? Eu gosto desses pronomes interrogativos todos. Bom, IA, na verdade, não é algo monolítico. Não é? Você, com algoritmos inteligentes, você pode fazer várias coisas. Aqui tem uma visão, por exemplo, de 7 níveis possíveis. Eu posso predizer, eu posso avisar você, nível 2, eu posso dar sugestões a você, eu posso automatizar o processo de decisão, eu posso predizer o impacto de uma decisão sua, nível 5, eu posso prevenir um erro ou um problema de uma decisão sua antes que ele aconteça, e posso assumir o controle. O algoritmo pode assumir o controle. Vejam quantas coisas, abstratamente, IA pode fazer. Eu coloquei aqui uma cronologia. Não é? Nós vivemos a época sem computador, pelo menos eu vivi, não é? Vivemos computadores caros, onde só existiam dentro de empresas, computadores pessoais, onde nós, os mortais, tínhamos que fazer um financiamento bancário longo para poder comprar. Não é? E aí os computadores pessoais passaram a entrar nas nossas casas, nas empresas menores, nós tivemos sistemas especialistas, e aí as redes neurais, por exemplo, eu botei um nome genérico aqui, e isso já tem alguns anos. Por exemplo, redes neurais, nós temos o meu mestrado há 20 anos atrás, não é? O mais que isso foi em redes neurais. Então, não é nada tão recente. Recentemente, nos últimos 10 anos, nós viramos uma página. Nós agora temos, por exemplo, redes neurais com capacidades muito poderosas, as Deep Neural Networks, ou as tecnologias profundas, que podem, por exemplo, fazer aqueles fake de imagem, não é? Que a gente acha tão engraçado, mas que talvez no futuro, quando aquela imagem for a nossa, a gente não vai achar tão engraçado. Não é? E estamos mais ou menos nesse limiar, não é, da IA explicável, porque até agora todos os usuários, muito pacientemente, recebiam as informações e nunca perguntaram ao computador como é que ele chegou lá. Mas os usuários agora, eles querem as soluções e as explicações. Então, esse é o estágio atual, inclusive, da pesquisa. Nós fazemos pesquisa nessa área. Não é? E depois disso, o que é que vem? Vem a IA confiável, aquela que, por exemplo, não vai deixar que vieses éticos, não é, interfiram na decisão. Mas nós não temos ainda essa IA ainda. Nós temos tentativas. E aí temos, inclusive, contra-exemplos. Recentemente, o Twitter, não é, detectou que alguns dos seus algoritmos estavam se transformando em racistas. Por quê? Porque se baseavam em exemplos, e os exemplos eram preponderantemente brancos, e, consequentemente, as futuras predições iam nessa direção. Vejam o perigo, não é? E é uma coisa complicada, porque é IA by design, né? Quer dizer, você projeta um sistema que tem já esse germen, entre aspas, da maldade. Mas nós estamos fazendo pesquisa para isso, para evitar que hajam esses enviesamentos, né? E que a IA seja confiável, e eu colocaria no fim da escala a IA responsável. Essa IA nível 7 aqui, que não vai deixar, por exemplo, o ser humano destruir o planeta. Não é? Ou, antes disso, não vai deixar que haja preconceitos e afrontas a garantias individuais. Então, isso é um resumo, talvez, do por que é que essa IA é tão legal. Como se faz IA, infelizmente, nós não vamos poder detalhar. Existem muitas maneiras de se fazer IA, não é? É uma área extremamente rica. Infelizmente, talvez a gente tenha que conversar isso numa outra sessão.
mas existem muitas maneiras de se fazer. Esse quadro comparativo, eu só queria mostrar a vocês que a IA adaptável, em comparação com a IA convencional, ela erra. A IA erra na mesma proporção que nós, os humanos, com a diferença que o erro pode diminuir, e o erro humano, ele chega a um limiar e tende a não diminuir mais, não é? Agora, se nós temos aplicações que sabemos a solução do problema, aplicações bem definidas, não é, que não exijam flexibilidade, os programas convencionais, eles funcionam muito bem, melhores que IA. Então, aqui é um pouco uma nota para nós não acharmos que é uma panaceia e que agora tudo tem que ser IA. Não, nós temos muitas aplicações práticas, boas, com IA, com computação convencional. A diferença está aí, que quando nós temos aquelas classes de problemas muito difíceis, não é, aí não tem como fugir. E aí, o que é que nós queremos da IA? Nós queremos algoritmos que busquem em espaços de dados gigantescos, que otimizem critérios e restrições, que gerem cenários futuros. Não é? A linha vermelha aqui nesse gráfico é a data atual. Então, eu gostaria muito de saber o futuro. Não é? IA pode fazer isso, gerar cenários futuros. Classificar. Nós estamos agora fazendo um projeto junto à Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, onde nós estamos separando sonegadores de devedores, né, para dar mais agilidade ao processo de cobrança judicial. Né? Então, vejam, isso era feito por uma pessoa, e isso gastava-se um tempo enorme, não é? A performance, obviamente, não era tão alta, e nós estamos usando esses algoritmos na prática, não é? Com resultados bons, por exemplo, separar grupos, não é? E aí tratar diferentes, como manda a boa justiça, não é? A justiça é tratar diferente os desiguais, não é? Descobrir a causalidade das coisas, não é? O que é que causa algo? Imagine você, controller de uma empresa, não é? Saber, por exemplo, aquele gasto, aquele desperdício, o que é que gerou aquilo, não é? E a IA pode contribuir com isso também. Eu vou projetar para vocês aqui, porque a gente está aqui no porquê, não é? Porque eu quero IA. Eu quero IA para isso aqui, olha. Isso aqui foi uma gravação que eu fiz o ano passado. Eu estava morando nos Estados Unidos e eu comprei um dispositivo que hoje vende no Brasil chamado Alexa e estava maravilhado. Vejam o que a Alexa fazia por mim já naquela época. Olha a Alexa aí. Alexa, are you there? Yes, I'm here. I listen once I hear the wake word. Alexa, what's the temperature? Olha a temperatura. Right now, it's 3 degrees. Today, expect a high of 17 degrees. Então ela me informava da temperatura. Alexa, switch on grow lamp. Controlava as luzes da minha casa por voz. Alexa, what is in my agenda for tomorrow? Checava minha agenda por voz. There is one event. At 9 p.m. there's travel to Musitor, Germany. Alexa, what's the distance between Gainesville and Berlin? Eu tinha uma viagem no dia seguinte. 795 kilometers from Berlin as the crow flies. Alexa, play The Girl of Ipanema. Eu não precisava mais guardar nada porque a mídia digital estava toda gravada e a alcance da minha voz. Alexa, turn up. Alexa. Set the alarm for 6 a.m. Alarm set for 6 a.m. When she passes, each one she passes goes down. Alexa, stop.
Alexa, switch off gold lamp. Okay. Alexa, Muito bem. Então, eu quero... Isso aí custou para mim, você pode, na época, né, $29. Certo? $29. A boa notícia é que lá na época eu digo, poxa, quando eu vou ter isso no Brasil? Eu acabei de comprar um Alexa aqui no Brasil por R$199 no Prime Day. Ou seja, a tecnologia ela já chegou, está barata, está acessível, entenderam? Então, o meu ponto aqui, eu não estou fazendo propaganda para a Amazon, né? Apenas existem outros fornecedores, é apenas para dizer que a IA já chegou e eu tenho tudo isso que vocês viram aqui na minha casa. Inclusive, eu tive um pequeno problema agora, porque quando eu estava apresentando, eu chamei o nome dela e a outra que está sentada aqui do meu lado respondeu. Muito bem. Mas é isso, pessoal. Então, o que é que nós queremos da IA? Aquela IA que botava medo nas pessoas de rol ou uma IA que está disponível para tornar nossa vida melhor? Certo? Então, aqui é uma conclusão também, a IA tem que ser para as pessoas. A parte 3, vamos falar um pouco das tecnologias. Eu quero só dizer a vocês que o mercado de tecnologia é um mercado de mais de 5 trilhões de dólares por ano, certo? Vejam as proporções, vejam como a América Latina é pequena em relação aos outros territórios, não é? Vejam também, aqui estão as fontes, vejam também como nós brasileiros, aqui é o índice de prontidão para IA. Cores mais claras são cores de países que chegaram depois na corrida. O Brasil chegou depois. A gente ainda não tem os marcos necessários para IA. Né? E aqui eu queria falar, talvez esse seja uma parte importante, sobre essas novas tecnologias. Isso aqui é um levantamento recentíssimo, 2020, sobre as tecnologias de IA. IA, eu disse, é um termo guarda-chuva, né? Que tecnologias são essas? Vou falar de 8. Internet das coisas, não é? Basicamente é fazer com que todos os seus dispositivos se liguem à internet. A sua geladeira, Fabrício, ela vai saber, por exemplo, quando você precisa fazer a feira e vai se comunicar direto com o supermercado e você simplesmente vai abrir a porta, não é, para receber a feira, se você programar assim. Não é? Blockchain, para vocês de contabilidade, isso é fundamental. Se vocês não conhecem ainda, eu começaria um curso ontem sobre isso, porque é a grande questão de mudança, de pivoteamento na profissão de vocês. Quem souber disso primeiro vai estar com o upper hand, como dizem os americanos. Cybersecurity, ou seja, quem for trabalhar com segurança digital, está numa boa. Eu tenho várias dezenas de alunos de mestrado, doutorado, concluídos. Os que ganham maiores salários são quem trabalham com segurança, são aqueles que trabalham com segurança. Realidade virtual, realidade aumentada, são também tecnologias extremamente promissoras e estão em alta. Edge computing, ou seja, computação nas nuvens, isso quebra um paradigma antigo, não é? Porque a gente sempre pensou em comprar computadores para usar. Não é? Nós podemos comprar computadores em tempo real, Fabrício. Eu posso alugar tempo de máquina na Amazon, na Google, entendeu? Na Microsoft. E isso não é caro, e eu tenho todo o armazenamento que eu preciso, toda a potência computacional que eu preciso. Isso é uma revolução dentro da revolução. Né? RPAs, para vocês de contabilidade, isso aqui eu acho que inclusive hoje já deve ser o feijão com arroz. Né? Você ter robôs dentro da empresa, né, para buscar dados e fazer a coleta, a mineração de informação, para que vocês não passem horas e horas fazendo isso manualmente. Então, esse número 3 aqui e o número 7, para vocês de contabilidade, é fundamental. Se alguém queria anotar alguma coisa, anote blockchain e RPA.
Muito bem, machine learning e inteligência artificial. Aí vocês podem até perguntar, mas, Fernando, machine learning não é aprendizado de máquina, não é a mesma coisa que inteligência artificial? Olha, eu tenho uma aula na minha disciplina de IA só sobre essa diferença, então eu não vou querer aqui rapidamente dizer, são coisas diferentes, não é? Propósitos diferentes, mas vocês podem entender que as duas abordagens aprendem, não é? Só que uma é mais pretensiosa um pouquinho do que a outra. Vamos falar dessa maneira. Aqui está o link para quem quiser ler o artigo em profundidade. Eu fiz uma busca chamada Word Cloud sobre contabilidade. Essas palavras aqui definem atividades de contabilidade. Isso tudo, basicamente, vocês fazem na profissão de vocês. E o exercício que eu fiz foi ler essas palavras e tentar identificar alguma que não fosse melhor executada usando IA. E a resposta é 0. Eu não vi nada escrito aí que você não use IA e que tenha melhores resultados. Portanto, vocês de contabilidade são uma profissão extremamente propícia a fazer o pivoteamento para essas novas tecnologias. Muito bem, quarta parte do... Como é que está meu tempo aqui? Eu vou ter que acelerar um pouquinho agora. Desafios e riscos. Eu selecionei aqui alguns riscos que nós precisamos ter, porque eu mostrei coisas muito boas, né? Eu quero mostrar algumas coisas ruins para que nós apenas entendamos que é importante estarmos alerta. Primeiro, eu queria introduzir um conceito, não sei se todos estão familiarizados, com o conceito do white collar, blue collar e o pink collar. Collar é gola, né? A IaaS, quando ela surgiu, ela, de imediato, desempregou muita gente nas indústrias, ou seja, nos blue collar. O blue collar é o trabalhador dentro da indústria. Agora, como nós somos muito, eu diria, pouco empáticos, nós que não somos blue collar, não nos importamos. Por exemplo, aqui em Recife, a 60 quilômetros ao norte, tem a fábrica mais moderna da Fiat do mundo. Essa fábrica tem 1.100 robôs. 1.100 robôs. Para ela fazer o que faz, ela deveria ter milhares e milhares de pessoas lá, e não tem. Claro, tem pessoas num nível diferente, acima, não é? Os programadores dos robôs, os quem fazem as manutenções dos robôs, mas certamente o número de pessoas que está lá é menor do que o que nós teríamos se não tivéssemos IA. E nós precisamos tomar conta disso. Por quê? Porque ou a IA acomoda-se na sociedade ou nós vamos ter um problema social muito grande, com desempregos e tudo mais. Por que eu estou colocando esse slide aqui? Porque, para nós, enquanto a IA estava desempregando apenas o trabalhador da indústria, não é? Coisa longe de nós, não é? Nós não estávamos muito preocupados. Só que a IA hoje está desempregando white collar, pink collar. Pink collar são os profissionais, por exemplo, de serviços, não é? Garçons, professores, contadores, e os white collar, não é? Ou seja, os empresários, os advogados, os profissionais liberais, de uma maneira geral, etc. Não é? Que eu acho que também vocês como auditores, estão nessa categoria. Agora, o que acontece é isso, é somente chamar a atenção que a IA está causando mudanças sérias nos white collar, começando pelos advogados, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, certo? Então, entendam que as novas tecnologias vão afetar todos nós. Se nós nos prepararmos, muito bem. Se não, nós vamos sofrer alguma coisa que não é boa. Claro que nós podíamos ter, viu, Fabrício, uma discussão sobre a nova tributação num sistema onde nós temos robôs. Porque os robôs não pagam impostos. Mas se eles geram riqueza, deveriam pagar. Se eles estão desempregando pessoas, deveriam pagar imposto. E essa discussão é uma discussão muito, muito interessante. Depois a gente pode tentar conversar sobre ela. Por exemplo, não é? Se as pessoas não vão mais trabalhar nas indústrias, elas têm que ter uma renda mínima.
Então, por exemplo, a sociedade da inteligência vai forçar, eu já antecipo isso aqui, um sistema de renda mínimo. Por exemplo, na pandemia, hoje eu estava vendo a matéria na televisão, se reduziu de 600 para 300 reais. Né? A população não vai absorver, eu posso estar errado, quando os 300 reais saírem. Vai haver um efeito de dependência de muito longo prazo. Por quê? Porque, infelizmente, não é, esse modelo hoje de relação capital-trabalho precisa ser revisto. Né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, não, senão a gente não termina no tempo. Os 4 exemplos são esses. Carros autoguiáveis, robôs advogados, não é? Aí a web semântica e os robôs sociais. E aí eu quero dizer a vocês que todos são riscos graves à sociedade. O que muda é que alguns geram muitas mudanças e outras super mudanças. Vamos lá. Esse é um exercício que começou em 2018, não é? É uma subsidiária da Alphabet, que é a holding da Google, certo? Que é uma empresa chamada Waymo, de robôs táxis. Isso aqui não é ficção científica. Eu vou passar um clipe dessa empresa para vocês. Isso já está funcionando há 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos. Numa cidadezinha pequena, claro, não é, porque é um teste, não é, mas é uma frota de robô, de táxis robôs, certo? Vejam como funciona. Você chama o táxi pelo aplicativo, como no Uber, e aí vem um robô, certo? Faz 2 anos que isso está funcionando. Então, não tem nenhum motorista aí, certo? Essa cidade, ela é atendida por uma frota de robôs, de táxis robôs, certo? E aí você pode me dizer assim, Fernando, mas qual é o problema disso? Eu não vejo problema, mas eu não sou motorista de táxi, certo? Agora, e se um carro desse atropelar uma pessoa? Eu vou processar quem? Eu vou processar o engenheiro que fez o carro, o analista do sistema, o dono da empresa, o passageiro. Então é uma mudança completamente radical. Eu vou parar aqui porque é um vídeo longo, mas só para vocês entenderem que isso aqui gera grandes mudanças da forma como a sociedade se organiza. Eu diria a vocês que no futuro será um crime um humano dirigir. Por quê? Porque o carro vai dirigir muito melhor que você, o robô vai dirigir melhor que você, certo? E o robô não bebe, por exemplo, etc, etc. Segundo risco, e esse é um risco relativamente interessante, não que eu esteja torcendo, porque é a primeira vez que você atinge o white collar. Então, por exemplo, hoje, em Londres, é muito melhor você contratar um robô advogado do que você contratar um advogado humano. A chance de sucesso e a relação custo-benefício é muito melhor você contratar, se você tiver multas de trânsito, não é, um robô advogado. Muito bem. Agora, isso é só o começo. Ou você acha, Fabrício, que não vai ter um robô contador? Entendeu? E aí a minha pergunta para você é assim, e o que é que eu vou fazer melhor que o robô, né? E ainda manter minha empresa e o meu valor, de agregação de valor? Existem vários caminhos. Eu espero ter tempo. Infelizmente, eu já vi que a hora está adiantada demais aqui. Bom, isso aqui é a polícia de Londres, né, que tem câmeras, todos os policiais têm câmera, a cidade de Londres é a cidade que tem mais câmeras no mundo, né, e que consegue identificar você e localizar você dentro de uma multidão. Então, em Londres, você literalmente não tem privacidade mais. Vejam que problema. Você perdeu a sua privacidade à custa da segurança. Eu tenho uns amigos americanos que eu brinco sempre com eles, não é? Eles gostam muito de chamar os Founding Fathers. Benjamin Franklin, que foi um deles, não é? Dizia que nunca se deveria trocar liberdade, não é, por segurança. Mas é o que está se fazendo. Essas câmeras
certo? Garantem uma segurança e nós, em troca, demos a nossa liberdade. E isso está acontecendo lá, na China, por exemplo, onde também acontece já isso de uma forma muito disseminada e forçosamente vai acontecer no Brasil. Agora, a que custo? Essa é uma pergunta que eu quero lhes fazer. E o quarto exemplo, esse talvez seja o mais grave de todos, não é? Está associado à manipulação de informação pública. Não é? Aqui está uma matéria do The Guardian, onde ele fala do escândalo da Cambridge Analytica, que sabidamente foi o responsável, certo, por várias coisas, inclusive a Inglaterra sair da Comunidade Europeia de Nações. Imagine, a Inglaterra, o maior país da Comunidade Europeia de Nações, saiu por uma manipulação, não é? Eleições sendo ganhas por manipulação. Aqui, por exemplo, uma eleição também fraudada, manipulada no Quênia e as outras que a gente sabe. Né? E aí a minha pergunta é isso: se IA pode manipular eleições, ela, de certa maneira, coloca em risco a democracia. E a democracia, como dizia Winston Churchill, certo? É o pior sistema de governo dos que a gente conhece, não é? Mas é o melhor do que a gente conhece. Então, na prática, esse é um risco muito grave. Nós poderíamos ficar falando aqui horas sobre os riscos da IA, mas eu acho que esses 4 ilustram bem. Muito bem. E a parte final agora, uma pequena sessão de reflexões para quem vai liderar a Revolução 4.0. Eu tenho certeza que todos vocês gostam muito do Luca Pacioli, não é? Que foi o criador das partilhas dobradas lá em Veneza, há 500 anos atrás. Mas eu não sei se vocês sabem, não é, que muito recentemente, alguém que se chama Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin. Dizem que Satoshi Nakamoto é esse cidadão aqui, Dorian. Ele diz que não é. Não é? Então ninguém sabe quem criou o Bitcoin. O que se sabe é que de Luca Pacioli para Nakamoto, nós temos 500 anos de história, certo? E nesses 500 anos, muita coisa aconteceu. Agora, aconteceu muito recentemente. E nós precisamos prestar atenção. Eu recomendo fortemente a leitura deste material. É um relatório do Fórum Econômico Mundial que saiu ontem. Esse relatório foi publicado ontem sobre o futuro do emprego. E alguns dos gráficos que eu vou mostrar agora para terminar saíram desse relatório. Muito bem. Quais são as tendências até 2025? As tendências são essas. Percebam aqui, eu vou marcar o que é que está em alta e o que é que está em baixa. Olha aqui, para vocês de contabilidade, Cloud Computing, Internet of Things, Cyber Security, RPAs, o que mais? Distributed Ledger, olha aqui, o blockchain. Distributed Ledger nada mais é do que os livros de contabilidade, entenderam? Esses setores estão, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a ideia, mas o que está em azul, certo? Era a previsão para 2025, não é? Só que o que está na linha aqui preta, vertical, é o momento atual em 2018. Ou seja, quanto maior for esse bloco, por exemplo, a quarta linha aí, Cyber Security vai ter um salto gigantesco, não é? Blockchain também. E outros setores vão regredir. Por exemplo, o último, o quarto de baixo para cima. Leiam com calma, mas essas são as tendências por setor. Essas outras são tendências ruins. Vejam aqui agora as tendências por função. E aí eu tenho uma má notícia para os contadores. Má notícia. Vejam só. Profissões e funções que estão em alta. Data Analytics, Data Science, né? AI, Machine Learning, e agora, olhem o que está no topo nesse relatório de ontem. Agora, eu quero fazer uma ressalva, para vocês não ficarem tristes.
O que está aqui é a contabilidade, não é? A auditoria e secretárias executivas, funcionários administrativos, mas na modalidade antiga, na modalidade sem tecnologia, entenderam? Então, se você estiver nessa modalidade, não é uma boa ideia. E é por isso que eu acho que essa palestra, eu estou animado aqui, desculpem um pouquinho, vai passar uns minutos da hora, mas para dizer a vocês que se vocês optarem por adotar alguma tecnologia empoderadora, vocês saem desse grupo de risco, vamos chamar assim, certo? Muito bem, aqui tem um outro gráfico muito interessante, onde ele mostra as profissões. A parte de cima é onde estão os profissionais, e a parte de baixo é para onde esses profissionais vão pivotear. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sétimo é o contador, certo? Os contadores, muitos deles estão pivoteando para áreas como cloud computing, como data analytics, AI, entenderam? Então, esse gráfico aqui, e não se sintam únicos, né? Você vê como engenharia hoje, que é o último da direita, esse azul escuro, os engenheiros estão indo para áreas diferentes das quais eles estudaram embaixo, entenderam? Então, assim, leiam com calma, não dá para a gente comentar muito, mas leiam com calma esse relatório, que ele é muito interessante, porque ele não só fala das profissões, mas dos setores e das tecnologias também, entenderam? E está extremamente atualizado, não pode ser mais atual que isso. Ele saiu ontem. Tá? Muito bem, e quais são as habilidades? Com isso eu já vou encerrando. As top 10 skills, as 10 maiores habilidades para alguém, certo? Pensamento analítico e inovação, isso também do Fórum Mundial. Aliás, se vocês quiserem ler coisas de qualidade, assinem as publicações do Fórum Econômico Mundial de Davos. A segunda, active learning e estratégias de aprendizado ativo, habilidades para resolver problemas complexos, raciocínio crítico, criatividade, iniciativa, liderança, influência social, uso de tecnologia, está aí, não é? E aí, no caso, para quem desenvolve, não é? Resiliência, não é? Capacidade e flexibilidade de tolerar o estresse, não é? Flexibilidade, capacidade de raciocínio e de solução de problema e de ideação. Então, esses aqui são os top skills que vocês, principalmente os mais novos, não é, precisam trabalhar e se capacitar. Muito bem, e quais são as minhas sugestões? Vou terminar agora, viu, Fabrício? Eu fiz essas perguntas no começo, não é? Qual seria a sua postura? E aqui em vermelho eu coloco minhas respostas. Então, para a primeira pergunta, você tem que migrar 100% para as tecnologias digitais. Não é? Parece radical, mas certas coisas precisam ser radicais. Não pense mais em praticar sua profissão de forma manual. Não é? Se você precisa de fazer uma reciclagem, faça. Não é? Faça uma pós-graduação em ciência dos dados, em analytics, não é? Mas isso aqui é mandatório. Não é? Que tecnologias usar? RPAs, blockchains, processamento de séries temporais. Se vocês entrarem nessas vibes aqui, não é? Vocês vão ter o seu cliente, não é, fidelizado, porque pouca gente sabe fazer isso bem feito ainda, apesar de não ser coisa muito complicada. E, por fim, seja aquele que gera cenários, que faz boas otimizações, que detecta falhas antecipadamente, e, óbvio, para fazer tudo isso, você precisa de IA. Eu queria agora aproveitar e dizer, e fazer justiça, não é? Nós estamos trabalhando com o CRC de Pernambuco, e estamos definindo um MBA em ciência dos dados, não é? Essas são as matérias que vão estar, nas disciplinas que vão compor, nós não temos tempo para discutir em detalhe, mas isso aqui é uma adaptação, são duas colunas à direita, vejam. A coluna da direita é uma pós-graduação que nós temos para técnicos de computação em Data Science e Analytics.
A coluna vizinha é o MBA, para gestores, para pessoas como vocês, que são contadores, contabilistas, né? Então, esse aqui claro, existem muitos outros, mas é um exemplo do que talvez vocês possam rapidamente se equiparem. Por fim, isso aqui é a revista que eu assino, não é? Computational Intelligence. Essa é a revista já de novembro, a próxima edição, e ela mostra, não é, como, por exemplo, tudo que nós estamos falando está sendo instrumental para a antecipação da produção das vacinas. Não é? Ou vocês acham que a vacina está sendo antecipada de 10 anos para 1 ano, não é, por puro brilhantismo dos cientistas? Claro que não. São equipamentos baseados em técnicas inteligentes, adaptativas, que estão fazendo com que etapas sejam, obviamente, queimadas, não é? E isso, de certa maneira, para nós que falamos muito de coisas ruins, é um ponto positivo, não é? Porque é uma maneira como a IA pode contribuir, não é, positivamente com a sociedade. Agora, essa decisão é nossa. Nós é que temos que escolher as prioridades, nós é que temos que, não é, decidir os caminhos. Então, eu sempre que fecho uma apresentação, eu mostro os desafios sustentáveis da ONU. Não é? Esses são 17 desafios que todos os profissionais de qualquer área, com IA, sem IA, precisam estar associados. Então, é um convite para que todos vocês nunca esqueçam de que, se nós não combatermos a fome, erradicarmos a pobreza, etc., etc., nenhuma profissão, nenhum país vai se pôr de pé. E com isso, Fabrício, eu peço desculpas de ter passado um pouquinho. Nós começamos meio atrasados também, né? Mas, assim, eu queria sugerir que nós vamos agir em direção desses e dos outros desafios usando IA e numa direção boa. Então, muito obrigado. Espero, de alguma forma, ter contribuído com todos. Está aqui meu time, não é? Eu gosto sempre de falar deles. Os professores, sem os alunos, no Brasil, principalmente, que a gente não tem como contratar assistentes, nós não seríamos nada. Muito obrigado. Obrigado a todos os CRCs. Vejam que desfile lindo aí de CRCs de todo o Nordeste, com apoio federal. Fiquei muito contente e espero ter sido útil. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Fernando, que nos brindou com uma palestra magnífica falando sobre inteligência artificial e as novas tecnologias, absolutamente aplicada ao nosso dia a dia, como cidadão e também como profissional, sobretudo profissional que atua no mercado, para os novos profissionais e também para aqueles profissionais ainda da era analógica, né, professor Fernando? Estão mostrando. E vão migrar, esses vão migrar, né? Verdade. Professor, o Antônio Carlos Ferracioli, lá de Porto Velho, Rondônia, um grande abraço para Rondônia, parabenizando pela excelente palestra. Obrigado. O Eugênio Lira comentando ali no YouTube sobre a importância do uso, né, e da contabilidade, se preocupar em abordar uma temática dessa dentro de um evento que reúne 9 conselhos regionais, toda a região Nordeste. Aqui eu saúdo a cada um dos presidentes da região Nordeste, na pessoa da nossa presidente, querida presidente do CRC de Pernambuco, Maria Dorgivânia Arraes. Muito competente, desculpe lhe interromper, muito ativa. Eu sou fã da Dorgivânia. E, professor, a presidente Dorgivânia é uma entusiasta da inteligência artificial. Sempre que ela pode, ela aborda, ela discute, ela apresenta ideias relacionadas ao uso dessa inteligência artificial no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, né, enquanto profissional da contabilidade. E ela faz uma pergunta, professor, que o senhor, durante a apresentação, fez a abordagem, mas eu vou pedir para que o senhor direcione um pouco mais para os profissionais de contabilidade. O senhor fez isso, mas só para que sirva como uma última mensagem, um último lembrete para os nossos profissionais. A presidente Dorgivânia pergunta: que habilidades, professor Fernando Albuquerque, os profissionais de contabilidade devem desenvolver
habilidades e competências para que ele consiga utilizar essa mineração de dados no seu dia a dia? Bom, primeiro é fazer com que o computador seja uma ferramenta de trabalho e não algo inacessível, não é? Então, nós precisamos usar o computador. Agora, usar o computador não como uma máquina de escrever, eu sei que não é o caso com todo mundo, mas o computador não é uma máquina de escrever, o computador não é uma calculadora, não é? O computador é muito mais que isso, entendeu? Nos equiparmos de softwares que sejam verdadeiramente inteligentes. Nós temos muitos softwares aí que não são inteligentes, não é? Mas quando nós estivermos com esta ferramenta, nós nos equiparmos também com a sensibilidade de entender quais os problemas que nossos clientes, os clientes de vocês, têm, não é? Quais são os problemas, o que é que eles gostariam de ter. Por exemplo, capacidades preditivas, você chegar com um cenário futuro e não olhando para o passado. Eu, uma vez conversando com Dona Givânia, eu disse isso a ela. A prática de suporte à decisão, não é, e talvez na área de contabilidade, seja de gerar relatório. Mas relatório é algo que passou. Eu preciso saber o que vai acontecer, entenderam? Eu preciso saber, por exemplo, como evitar um problema, como, por exemplo, eu separar o joio do trigo. E isso tudo é algo extremamente importante, principalmente para vocês, não é? Num país como o Brasil, onde a corrupção ela é endêmica e vocês sabem que há os maus contadores. Não é? E aí nós precisamos pensar muito em ética dentro do exercício profissional. Não é? Nós precisamos ter os conselhos, não é, fiscalizando essa profissão de vocês muito de perto, e só se pode fazer isso também com ferramentas de IA. Não é? Então, são muitas coisas, sabe, Fabrício, que nós precisaríamos, e também a Dona Givânia, mas eu diria que a capacidade de empatia em qualquer profissional é muito grande. Então, quando você chegar no cliente, você tem que entender o que ele precisa. E tem que gerar, hoje, por acaso, é por isso que eu sou tão animado com o IA. Você talvez até seja empático com o seu cliente, mas você, ao não ter as ferramentas, por exemplo, você não consegue gerar os cenários futuros que ele desejaria ter. Entendeu? Então, de certa maneira, para os profissionais que já pensam avançado, que já pensam em prestar um serviço de mais qualidade, eu diria que a IA ela é quase que um complemento, entendeu? Um complemento ferramental para esses profissionais. Se o profissional ainda não pensa de uma maneira mais moderna, vamos dizer assim, mais proativa, esse é o primeiro passo. Certo? Agora, o primeiro passo, sem se equipar com as tecnologias, ele também não vai resolver muito. Então, são dois momentos, um de mudança interna, de postura, não é? O profissional ser 4.0 e também se equipar de ferramentas 4.0. Imagine você 4.0 pilotando uma ferramenta 3.0, não funciona. Ou o contrário, não é uma ferramenta 4.0 sem aquele profissional que pense, não é, de uma maneira diferenciada. Professor, o Ronaldo Nogueira, o Rodrigo Amaro felicitam o senhor pela excelente palestra e também ao Sistema CFC pela oportunidade de nos brindar com um momento desse, né, saudando aqui aos novos conselhos regionais das Alagoas, da Bahia, do Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, presidente Dona Givânia, do Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, pelo excelente evento, pela excelente Conexão Nordeste de Contabilidade. Professor, eu teria alguns comentários a fazer e trocar algumas figurinhas com o senhor e com o nosso público, mas infelizmente o comentário avançou. Eu só gostaria de ressaltar que o alto nível de discussão que o senhor e de abordagem que o senhor fez, mostrando muitas
das dificuldades, dos desafios que temos pela frente. A gente ouve muito em eventos que participamos se falar muito bem das tecnologias e da inteligência artificial e não se abordar com tanta propriedade, muitas vezes, esses riscos que são inerentes à nossa própria atuação, como o senhor muito bem colocou, que são grandes desafios, na verdade, que precisamos enfrentar, como a escolha entre a liberdade e a segurança, em se colocar em xeque a nossa democracia, a privacidade que já é tão bombardeada desde esse período de implementação lá em 95, quando o senhor disse que a gente passou a ter internet no país, e as preocupações que são, sobretudo, fomentadas com esse processo de pandemia que estamos vivendo, que o senhor abordou algo que seria, talvez, um grande desafio a ser enfrentado a médio e longo prazo, como o senhor citou a questão da renda mínima, e que agora o mundo tem que fazer esse enfrentamento, sobretudo os países em desenvolvimento. Mudar o sistema de taxação, de tributação, não é? E seria uma das perguntas que eu iria lhe fazer, era de justamente a sua percepção no período pré-pandemia e após a pandemia, né, vivendo esse momento quase pós-pandemia. Como o senhor enxerga que a inteligência artificial, a perspectiva futura, o que o senhor percebeu de avanços e de que foram absolutamente antecipados e de que como o senhor enxerga que isso a médio e longo prazo terá um grande reflexo no nosso dia a dia? Bom, existem várias dimensões nessa sua pergunta. Existe o aspecto óbvio, não é, que é a telepresença. Então, hoje minhas aulas são assim, nunca no passado eu usei essas tecnologias, né, e a surpresa foi boa, não é? Os resultados têm sido muito bons. Né? Então, de certa maneira, a pandemia, como eu falei, ela acelerou alguns processos que já deveriam ter acontecido, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista de organização do Estado, as relações entre os entes de qualquer ordem, né? Professor, aluno, governo federal, governos municipais, estaduais, de todas as relações, cliente e fornecedor, não é? Houve uma mudança que as pessoas não estão ainda se dando conta, não é? E isso vai gerar reflexos, não é, muito profundos na maneira como o Estado é financiado, não é? Na maneira como o Estado exerce as suas atividades, okay? Como as empresas se relacionam com os seus clientes. Então, vejam, esse dado de que as grandes empresas faturaram muito mais do que as pequenas empresas, isso é algo preocupante, porque um fenômeno que já existia, é chamado fenômeno Walmart. Nos Estados Unidos, você sabe que tem a cadeia Walmart, e ele é considerado como... quando abre um Walmart, os mercados pequenos de bairro, eles praticamente fecham todos, não é? Porque o serviço fica mais barato lá, por razões que eu não vou discutir, não é? E aí esse efeito Walmart, ele já existia, mas ele existia localmente, só que agora tem o efeito Amazon, por exemplo, entendeu? Então, hoje, todas as minhas compras, eu sei disso, mas... eu também, como uma pessoa física, eu não posso deixar de comprar na Amazon algo com uma oferta enorme de produtos a preços competitivos, não é? Sem me cobrar frete, entenderam? Isso eu estou falando do Amazon, existem muitos outros, Americanas e todos os outros. Mas, assim, essas relações... elas vão mudar todas. E aí imagine como é que vai ficar o setor, por exemplo, de distribuição depois da pandemia. Não vai ser o mesmo mais. Como o Estado vai cobrar esse setor? Vai tributar? Porque, vocês sabem muito melhor que eu, não é? O nosso sistema tributário é muito injusto, não é? Então, por exemplo, o IPI é federal, o ICMS é estadual e o ISS é municipal. Se, por exemplo, eu não tenho mais aquele serviço ali na esquina, como vão viver as prefeituras? Entenderam?
Se eu compro direto do fabricante, né, vai haver aí algum problema nesse balanço do ICMS dos estados também, entenderam? Então, obviamente, eu não quero sair da minha base e falar besteira aqui na área contábil, porém, eu vejo uma necessidade de uma discussão profunda, e vocês, do Conselho Federal, deveriam encaminhar essa discussão, não é? Sobre como é que vai. Eu sei que vocês estão envolvidos na discussão das tributações também e tudo mais, mas assim, essa discussão, que desde que eu me entendo de gente, ela existe, ela vai ter que ser enfrentada, certo? Um novo pacto federativo em relação à política de tributos no Brasil, entendeu? Porque não vai voltar a ser, Fabrício, o que era. Nenhum de nós tem essa esperança. Não, vamos deixar em janeiro, quando tiver a vacina, né, e se comprarem a vacina, diga-se de passagem, vai voltar. Não vai voltar, não. A gente vai voltar, talvez, para um híbrido. Ontem, inclusive, eu estava discutindo com os meus colegas, né, que nós já decidimos na universidade que o retorno não será mais para o modelo antigo, será um híbrido, porque deu tão certo as aulas remotas, né, que a gente não tem mais sentido de fazer exatamente como nós fazíamos antes, entendeu? Mas, assim, de longo prazo, eu vejo no horizonte, claramente, não é, uma discussão sobre essa questão tributária, essa questão da renda mínima. Nós vamos ter que... E isso motivado não é por causa da pandemia, mas é motivado por causa da mudança tecnológica, né? Os trabalhadores das indústrias, eles vão ter que ser repotencializados, ou então eles vão ter que receber para não trabalhar, né? Eles vão ser sócios, entre aspas, das empresas, entendeu? Agora, como se faz isso, eu não sei. Agora, que isso precisa ser enfrentado, por certo. Professor Fernando Buarque de Lima Neto, professor, PhD em Inteligência Artificial, queremos fazer um agradecimento especial pela sua brilhante palestra. O nosso horário está um pouco avançado e temos alguns informes que gostaria de compartilhar com os senhores que estão participando conosco. Agora, nesse momento, e às 21 horas, nós teremos um momento cultural promovido pelo Conexão Nordeste de Contabilidade, com uma programação focada em música, poesia e outras atividades culturais que acontecerão até às 18 horas. Agora, e depois retoma às 21 horas essa programação cultural. Às 18 horas, hoje, nós teremos dois grandes momentos também. Na trilha em 9, nós temos o Rui Cadete, que falará para a gente sobre empreendedorismo contábil. E logo entre as 18 e as 19h30. E também teremos na trilha Desenvolva o nosso presidente, Bruno Citônio, Guilherme Sturme e Elcio Amorim, que falarão para a gente sobre contabilidade eleitoral. Então, senhores, agradecemos a participação. Mais uma vez, professor Fernando, o senhor nos deu uma aula magnífica de como a inteligência artificial... Posso falar uma última coisa? Fique à vontade, professor. Palavra. Veja, eu falei do documentário da Netflix. Eu gostaria de pedir a todos que assistam, certo? Por quê? Porque é um choque de realidade, sabe, Fabrício? Você vê, por exemplo, uma médica neurologista que entende, por exemplo, de todos os fenômenos bioquímicos do cérebro, não conseguir controlar o filho que está viciado no bom sentido, né, em tablets e videogames, né? Você vê um empresário das redes sociais se esconder no closet para ler as redes sociais de tanto que ele gostaria de ler e não consegue parar de ler. Mas ele é o responsável pelos empreendimentos de novos negócios dessa empresa. Então, assim, e o nome, não é? O nome é muito sugestivo, o dilema das redes. E aí parece até que assim, é usar ou não usar, não é?
Eu escrevi um artigo dizendo que não há dilema das redes. E aí é interessante porque eu estou recomendando você assistir o documentário, mas apenas pare para pensar que não há dilema. Nós temos que usar as redes. Agora, usar com consciência dos riscos, não é? E usar também entendendo que os seus movimentos ali, eles podem estar sendo consequência de uma manipulação. Porque essa é a grande questão, entendeu? As redes sociais, e isso tem uma frase lá muito legal, que diz assim, se você não paga pelo produto, você é o produto, entenderam? Então, na prática, se eu estou usando de graça, alguém está pagando para mim para eu fazer algo para ele, não é? E aí, fazer para ele, sabe, Fabrício, é você comprar algo a alguém, e aí você pode dizer, não, mas isso sempre existiu, que é merchandising, não é? Mas não é isso, é mudar o seu comportamento, não é fazer apenas você comprar algo, é fazer você pensar algo. Entendeu a seriedade? É por isso que eu gostaria de encerrar pedindo que todos, se possível, assistam. É muito interessante. Professor, como nós podemos fazer para assistir esse documentário? As formas de acesso? Ele está disponível no Netflix, né? Se você tiver acesso ao Netflix, ele está lá na lista de filmes. Tá bom? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, professor, pelo excelente encontro. Obrigado. Nos trouxe grandes discussões, grandes desafios a serem enfrentados e os riscos que estão inerentes a todo esse processo, que é um processo de caminho sem volta. Agradeço a participação do professor, um grande abraço a todos. Vamos à nossa programação cultural e não esqueçam, às 19 horas... Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Vocês estão fazendo um evento muito legal, estamos disponíveis lá na Universidade de Pernambuco, na Escola de Engenharia. Boa noite. Boa noite, professor. Um grande abraço a todos que estão participando conosco e continue com a gente aqui no Conexão Nordeste de Contabilidade. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até logo.